agora eu converso com o nutricionista Raimundo Matos, que vai mostrar aqui uma receita especial e ainda falar um pouco sobre o cuidado com a alimentação, porque é muito importante para quem tem diabetes ter esse cuidado para a vida toda, né? Bom dia, Raimundo. Bom dia, Renata. Isso mesmo. O controle da glicemia através da alimentação, depois que passar pela parte do endócrino, do médico, é muito importante para poder ter uma vida um pouco mais ativa, sem os problemas das alterações glicêmicas durante o dia, né? Então tem alguns alimentos que têm que ser evitados e outros consumidos um pouco mais. Por isso é importante ter de repente passar pelo nutricionista, montar um cardápio, aprender um pouco do que eu posso, o que eu não posso, quando eu sou diagnosticado com diabetes? Sim, sim. Isso é muito importante, porque é através da alimentação que vai dar continuidade ao tratamento, né? Ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Sem as alterações que podem ocorrer durante a alimentação, que ele fizer um pouco mais, assim, digamos, um pouco mais calórica, um pouco mais glicêmica, né? Para o controle da insulina mesmo. Existe algum tipo de linha de alimentos especiais para diabéticos ou não? Não existe uma linha específica para o diabetes, né? O diabetes ele é controlado através da alimentação, né? E da modulação dos médicos quando faz a primeira parte no consultório médico, aí parte para o nutricionista. E são alguns alimentos que faz o controle glicêmico, são modulados no cardápio dele para poder melhorar a questão da glicemia e evitar alguns que provavelmente pode subir muito a questão do açúcar no sangue, então. Para a gente esclarecer um pouco sobre quais são os mitos, quais são as verdades, eu vou mostrar aqui, Raimundo, alguns alimentos. Inclusive esse, o pão branco. As pessoas devem comer pequenas quantidades, não podem comer. Os riscos com o amido, que é encontrado no pão branco, no pão, na batata. Qual é a relação do diabético com esse alimento? Pode ou não pode? O pão branco ele não pode ser consumido pelo diabético, principalmente quando ele estiver com o açúcar alterado no sangue, né? Dá preferência um pouco mais à linha mais integral, que tem um pouco mais de casca, que atrasa um pouco a questão da glicemia. Então, o pão branco, para o diabético, ele tem que ser um pouco restrito. Restrito ou não pode de forma alguma comer o pãozinho? Restrito, desde que a glicemia, o açúcar no sangue esteja controlado. Porque qual seria o principal alimento? Seria o amido. O amido, que ele se transforma em açúcar muito rapidamente, né? Que não tem nenhum teor de fibra, não tem nada a não ser o trigo mesmo branco, né? Que é o trigo branco. Então ele se transforma em açúcar muito rapidamente na corrente sanguínea. E há uma liberação de insulina muito forte. Vou recolher esse alimento, Raimundo, quero saber agora. Esse é difícil, viu? Difícil pro pessoal de casa. O chocolate. Chocolate. No nosso caso, é o chocolate dietético, certo? O chocolate pode ou não pode? Vamos esquecer o dietético. Inicialmente, o doce, pode ou não pode? Não, o normal ele não pode ser consumido, porque ele tem grandes quantidades de açúcar na preparação dele. Não comer chocolate convencional. Convencional. O dietético? O dietético pode ser consumido, mas também não é à vontade, né? Porque o diet e o light ele tem uma certa restrição também. Não é porque ele é diet ou é light, porque ele vai ser consumido em grande escala. Não, é com controle, isso é mais para matar uma vontade do doce, né? Que o diabético ele tem uma necessidade muito grande a partir do momento que você restringe alguma coisa assim. Falando nessa questão de linhas light, zero... Opa! O iogurte, pode ou não pode? O iogurte é um bom alimento para o diabético, né? Ele pode ser consumido principalmente em lanches intermediários. Mas qual tipo escolher? O integral pode ser e o desnatado também, né? O iogurte convencional, o industrializado, aquele que vem com saborizado, vem adocicado, né? Não é uma boa escolha você consumir esse tipo de iogurte, porque ele geralmente tem bastante açúcar também na composição dele. Então, se for o açúcar, o iogurte mais integral, aquele mais produzido sem muito sabor, ele é mais indicado, porque ele contém cálcio e ajuda na questão do diabetes. Agora, esse alimento aqui, eu quero saber se entra na mesma linha do pão, a batata. Na mesma linha do pão. A quantidade de amido da batata, principalmente a batata inglesa, que é a batata amarelinha, né, aquela branca, ele não pode, tá? Por causa da quantidade de amido
que ele contém na composição. Já a batata doce tem um pouco mais de fibra, é melhor ser consumida a batata doce. Apesar de ser batata doce, pode. Pode, é por nome, né? Batata doce. Mas é por causa que a batata doce não é uma batata, ela na realidade é uma raiz tuberosa. Que é bem diferente da batata inglesa, que é o fruto da planta, a outra é a raiz. O famoso biscoitinho água e sal, pode ou não pode? Não, água e sal ele tem alto teores de farinha de trigo e é um produto que tem que ser evitado pelo diabético. Agora eu vou pedir, por favor, Raimundo, para você preparar a receita de hoje, enquanto a gente conversa até sobre o restante dos alimentos. O que você preparou, o que você trouxe para ensinar o pessoal de casa? Bem, a gente vai preparar uma vitamina para um lanche intermediário, que é o horário de pico de maior fome do diabético. Tirando o café da manhã, o almoço e a janta, os lanches intermediários é onde ele tem mais uma probabilidade de consumir uma coisa menos dietética, né? Com uma quantidade de açúcar maior. Então, aqui a gente tem um exemplo de um lanche bem bacana para o diabético, para ser consumido para o controle glicêmico, né? E a gente tem vários produtos aqui, como a linhaça, que vai oferecer para o diabético uma quantidade de fibra, que vai justamente melhorar a questão da digestão, porque atrasa um pouco a absorção da glicose através do intestino. Tem ômega 3, que é um produto anti-inflamatório, né? Muito bom para a célula. Né, ele desinflama a questão celular. O abacate também ele é rico em ômegas, principalmente o ômega 9. E é um fruto saudável com índice glicêmico baixíssimo, né, para ser preparado. E o leite, que é uma fonte de proteína, apesar de ter uma quantidade de gordura um pouco maior, mas também é muito benéfico para o diabético, desde que ele não tenha nenhum problema de gordura mais alterada, uma dislipidemia, né? E aqui o dilema, né? Para quem não consegue o famoso adoçante, sem o açúcar, né? Sem ter o sabor adocicado, o ideal é o adoçante, mas que tipo de adoçante? O adoçante mais utilizado é o mais natural possível, aqueles que são derivados mais de raízes, de planta em geral, né? O stevia, que é um adoçante que é a marca que vem de uma planta chamada stevita, então ele é bem indicado para o diabético, porque ele não é derivado de sódio. Então, o adoçante que é derivado de sódio, aqueles monossódicos, o sódico em si, eles têm uma tendência a aumentar a questão da pressão arterial, principalmente se o diabético for hipertenso, né? Então, procurar os adoçantes mais naturais, não derivados de sódio. Tá certo, vamos à receita então? Vamos à receita. Apesar de o pessoal não ter hábito de consumir linhaça, né? É um produto, não é tão caro assim, e é um produto super saudável. Que a gente pode misturar no iogurte, na vitamina, né? Isso. E faz com que a sua alimentação aumente o teor de fibra, que não tem-se o hábito muito de consumir uma quantidade de fibra, né? O produto industrializado, ele acaba sendo prioridade por ter vindo até a questão financeira de alguns diabéticos. É o mais fácil também de ser adquirido. Então são produtos bem legais. Basta uma colher de sopa cheia de linhaça já é o suficiente para você ter uma boa quantidade de fibra e uma boa quantidade de gorduras boas, né? O adoçante vai do paladar, mas o mais indicado mesmo são 5 gotas, é o suficiente, porque com a industrialização o paladar das pessoas fica um pouco contaminado. Então deixa de usufruir o sabor natural de uma fruta, de um abacate, né, da linhaça. Então o objetivo principal justamente é você sentir o sabor do natural de novo, né, e tirar um pouco daquele vício do industrializado. Então 5 gotas é o suficiente. Agora vamos bater a nossa vitamina. A apresentadora tá com fome, viu?
rápida, bem prática. Bem rápida, bem prática. Quando você vai servindo, eu queria até ir perguntando, eu poderia de repente fazer isso com um suco de maçã? Com suco de maçã, ótima opção. Tem o índice glicêmico baixíssimo. Pode ser consumido pelo diabético. Então, e o suco de laranja? Suco de laranja, o natural, sem açúcar, né? Se preferir colocar um pouco de adoçante, mas não é o indicado. O indicado é você usar a fruta realmente da forma mais natural dela. Mas a laranja pode? Pode. E de repente gosta de um suco de beterraba com cenoura? Aí a beterraba já tem um teor de açúcar um pouco mais alto e não pode pro diabético. Beterraba não pode? Não. Poxa, mas a cenoura? A cenoura pode. A cenoura pode. Então tá pronta a nossa receita. Pronta a receita. Agora você experimente. Vamos saber se o sabor, né? Se Isso. vai ter um diferencial. Mas você é fitness, você vai gostar da vitamina. Muito boa. Muito boa. Boa mesmo. Ela não fez nenhuma careta, nem ficou nem a Muito boa. A pontinha gente dos não olhos. sente o sabor daquele adoçante convencional, Não, né? por quê? Porque ele não tem resíduo. É um adoçante excelente porque ele não deixa resíduo. Naquele residual do industrial, do sódio, que às vezes o sódio ele dá um resíduo Procurar na boca. sempre o Stevia. Eu quero agradecer, Stevia. Raimundo, pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Agradecer também a doutora Estela Carvalho, a Carla Mendes, que passou aqui pelo nosso estúdio mostrando toda uma linha especial. É uma forma de mostrarmos ao pessoal de casa como viver com diabetes, como conviver com a diabetes de forma saudável, ter uma qualidade de vida. Esse foi o nosso Viver Bem de hoje, esclarecendo alguns temas para você. Agradecer também à faculdade, ao Centro Universitário São Lucas, né, que recentemente se tornou um centro universitário muito bacana. Então encerramos o nosso programa de hoje. Sábado que vem tem mais.